Pois é, parece que Amado não é o único vira-casaca do mangá. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje a gente vai analisar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Aqui Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 60 de Boruto e principalmente sobre alguns comentários que a gente tem visto na internet, né, em algumas redes sociais, como Twitter, Facebook, e realmente tem algumas coisas para falar sobre o capítulo de bom e algumas de ruim, mas eu acho que o pessoal anda exagerando em alguns pontos. Mas enfim, a gente já vai comentar sobre isso. Mas deixa eu aproveitar para convidar vocês para assistirem os últimos vídeos do canal. Eu comentei algumas teorias no canal, uma sobre o Amado ser um Otsutsuki ou um ciborgue, e outra sobre os membros do clã Otsutsuki representarem os 12 signos do Zodíaco. E assim, esses vídeos estão bem legais, eu recomendo você assistir, beleza? E para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve aí, porque além de ajudar muito o canal, eu prometo que eu trago bastante conteúdo de qualidade para vocês, beleza? E se você gostar do vídeo, no final deixa o like. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a gente normalmente começa pela capa, né? E nessa capa a gente tem o Daimon, que eu expliquei lá no vídeo sobre o Amado e tal, né? Foi a análise do capítulo mais as duas teorias do Amado. E como eu comentei lá, o Daimon é inspirado em várias figuras mitológicas, também inspirado em questão de programação e tudo mais. Só que apesar de tudo, a gente não pode esquecer que ele é uma criança ainda. Então assim, essa foi a vibe do mangá, né? Da capa do mangá, pelo menos. Então eu achei bem infantil, bem ruim. E a coloração dele, pior ainda, né? Não gostei dessa roupa vermelha, azul, sei lá, ficou esquisito. Não ficou bonito que nem a Ada. O título do capítulo é Um Lugar para Pertencer. E assim, ele tem tudo a ver com o Kawaki nesse capítulo, que a gente vai falar mais pra frente, mais lá pro finalzinho. E nessa análise do capítulo, eu decidi mudar um pouquinho o padrão de como eu faço as coisas. Ao invés de ir página por página e comentar os acontecimentos mais em ordem cronológica do que realmente de importância, nessa eu dividi por tópicos. Então a gente vai falar primeiro da onde a gente parou no último mangá, que foi a conversa entre o Amado e a Sumire. E assim, pela conversa dos dois, eu realmente estou ficando convencido pelo Amado de que a Sumire não é tão inteligente assim quanto eu esperava. Ela não está demonstrando toda aquela furtividade que ela mostrou lá no comecinho do anime, né, aquela inteligência para enganar as pessoas e tal. Ela parece estar só jogando as coisas para frente, né? Tanto ela quanto o Shikamaru estão bem estranhos ultimamente. E realmente eu tô achando que ela não tá muito inteligente. Comecei a mudar meu pensamento do mangá passado. Pode ser que ela esteja enganando ele, enganando a gente? Pode ser. Mas eu não tenho motivos pra pensar agora que ela pode ser um trunfo. Bem, eu tenho um burro falante! Mas pelo menos ela achou um container lá com alguém deitado dormindo, que algumas pessoas acham que é Delta. Eu realmente acho que não é a Delta. Eu acho que é um trunfo diferente. Mas pode ser a Delta também, né? O povo acha por causa do formato do cabelo e tal, que parece ser um cabelo aquilo lá. Porque assim, eu acho que a Delta seria mais interessante ficar com o Cold e não com o Amado e Konoha. Teria como o Amado reprogramar ela, talvez, para obedecer Konoha? Talvez teria, mas eu não sei se esse vai ser o caso. O que vocês acham que tem aí no container? Deixem nos comentários pra eu saber, beleza? Mas falando um pouquinho sobre a Ada e os amiguinhos dela ali, né? O Cold, o Daimon e o Bug. Além de a gente saber que o Daimon é insuportável e que o Bug tava certo em odiar ele, porque ele realmente é insuportável em tudo que ele se propõe a fazer, a Ada parece que ela tá escondendo alguns segredos do Cold. Né? Ela não quer contar os poderes dela e do Daimon totalmente. Ela proibiu o Daimon de contar os poderes dele, né? Eu ainda acho que ela só tem as habilidades de Taijutsu. Eu realmente acho que ela não mentiu nisso, como ela disse no capítulo passado, mas eu acho que ela tem outras habilidades de suporte também. Porque assim, a gente não pode esquecer que personagens de suporte, como é o caso da Ada, da Ino, da Shizune, elas não têm só uma habilidade de suporte. Elas podem parecer fracas porque elas não têm habilidades ofensivas muito grandes, né? Eles têm muitos recursos realmente de suporte. Vamos pegar a Ino, por exemplo. A Ino, além das técnicas do clã dela, que são várias, né? Confundir o inimigo, ler a mente do inimigo, entrar na mente do inimigo, fazer isso com mais de um inimigo e tal. Ela ainda é uma ninja médica, então ela consegue curar ferimentos, claro. Ela não é a melhor ninja médica, mas ela tem habilidades médicas e ela demonstrou ser também muito analista, né? E muito estratégica. Então assim, ela não é resumida a duas habilidades. Assim como provavelmente a Ada não vai ser resumida a duas habilidades. Ela provavelmente vai ter mais coisa. Só que isso não quer dizer que as coisas dela vão ser ofensivas. Pode ser um grande suporte.
mas não necessariamente uma grande peça ofensiva. E assim, por que eu acho que ela tá fazendo isso com o Code? Porque ela tá escondendo as habilidades dela do Code. Eu acho que ela vai trair o Code, né? Tal pai, tal filha, né? Porque pra mim, ela ainda é filha do amado. Mas eu acho que isso vai ser revelado mais pra frente. Então eu acho que ela vai trair o Code, poder ficar com o Kalak, ganhar a confiança dele e tal. E talvez ela sim acabe indo pro lado de Konoha, né? Depois do amado morrer. Porque ela quer ficar com o Kalak e tal. E ela tem que ganhar o coração dele sem os poderes dela, né? Então por isso que eu acho que ela vai acabar traindo o Code. Mas falando do Code, ele tentou usar as habilidades dele contra o Daimon, né, para testar como é que as habilidades dele funcionavam, para ele poder entender um pouco melhor, porque pelo que a gente viu, ele é muito analista, né, em tudo que ele faz ele observa bastante as coisas, apesar dele ser impossível. Mas aí nesse meio tempo, ele explicou as habilidades dele. E o Sai, lá no comecinho do capítulo, também tinha explicado um pouco das habilidades dele. Basicamente, as habilidades dele funcionam em marcar o local, com aquela habilidade das garras dele, né? Então ele marca o local e ele pode viajar entre aquele espaço. Só que outras pessoas não conseguem passar por aquilo lá, né? E pelo que o Amado deu a entender, ele não é um jutsu efetivamente, mas sim uma ferramenta. Talvez ele use a ferramenta através de um jutsu, como o Boro fazia, mas não necessariamente é um jutsu por si só. O Sai até compara a habilidade do Code com a do Minato, né? Porque o Minato usava o Hiraishi, né? Ele marcava os objetos, as pessoas, né? Os locais onde ele queria aparecer e depois ele se transportava para lá. O Code faz algo semelhante. Ele marca o local com as garras dele e ele passa pelo portal para ir até aquele lugar onde está marcado. Então o Sai faz essa comparação e a gente pode entender melhor como funciona. Não é algo como se ele pudesse simplesmente aparecer e desaparecer de algum lugar. E as marcas dele ficam no local, independente dele estar lá ou não, porque tem várias marcas dele espalhadas por Konoha, o povo ainda está procurando. Isso também é um paralelo ao Hiraishi, porque mesmo depois de morrer, o Minato ainda tinha o óbito marcado, né, nas costas, e ele conseguiu se teletransportar para as costas dele. Mas assim, se o Code quiser tirar a marca dele, ele consegue fazer aquela marca desaparecer. Ah, e apesar de só ele conseguir passar pelo portal, ele consegue puxar as pessoas pelo portal, como ele demonstrou com o Bug nesse episódio, nesse capítulo. Então aquele negócio esquisito na cabeça dele não é uma cinta esquisita, é realmente uma marca que ele tem. Talvez ele use aquela marca para alguma coisa mais pra frente. Ou aquilo lá realmente é a ferramenta dele, que ele tá usando, né? E aquele lá é o lugar fixo dela. Outra coisa interessante foi a conexão que eles fizeram entre o capítulo 34 e esse capítulo, né? Porque, se vocês não lembram, no capítulo 34, o Code diz que foi até Konoha para poder vigiar o Naruto, né? Pra ver se ele tava com karma ou não, depois que o Momoshiki morreu. Ninguém estranhou, né? Pelo menos não lembro de ninguém ter comentado de ele ter conseguido entrar na vila sem ser detectado, mas ele conseguiu, aparentemente. E a gente descobriu agora que foi através dessa ferramenta dele, espaço-tempo que ele usou aí para poder entrar em Konoha. E tem vários espalhados dentro de Konoha e em outras nações também. Então pode ser que outros personagens secundários acabem entrando nessa investigação, talvez até em algum confronto, né? Principalmente porque essas marcas não estão só em Konoha, elas estão em outras vilas também do mundo ninja, né, que os outros Kairi estão reportando e tal, eles estão atrás disso também. Então tem chance do Shinki aparecer, Shikadai aparecer, né? E se isso não for aproveitado no mangá, talvez seja aproveitado no anime. Além disso, o Sai comentou que eles capturaram vários externos da Cara, né, e que eles estão interrogando eles e tal, e não estão conseguindo nenhuma informação. Talvez isso esteja conectado com o arco agora do anime, né, que ele vai investigar o pessoal da Cara e tal, a religião do Boro. Então talvez ele consiga capturar essas pessoas que estão sendo interrogadas agora em Konoha. Então pode ser uma conexão entre o anime e o mangá. Mas aproveitando que a gente está falando de personagens secundários e gente que está aparecendo agora em Konoha, né, conexões com o anime, parece que finalmente tem outras pessoas que trabalham em Konoha. Não são só os Genin e uma outra pessoa importante, né? Agora parece que tem gente realmente vigiando o Kawaki, né? Que no começo do capítulo, o Sai e o Shikamaru estavam comentando que eles estavam vigiando o Kawaki, né? Junto com os outros também. E o Kawaki tá se sentindo vigiado, ele tá percebendo isso daí. E finalmente parece que os ninjas estão fazendo um trabalho de verdade, né? Não estão ali só construindo ponte ou só carregando madeira de um lado pro outro. Eles realmente estão fazendo um trabalho de ninja, né? Mas tadinho do Kawaki, ele começou a entrar em depressão. Ele estava se sentindo vigiado, cobrado, ele começou a ter aquelas lembranças do Ishiki, e realmente foi tudo muito pesado com ele. Eu fiquei bem apreensivo, né? E parece que o Naruto sentiu isso também, né?
Ele foi atrás do Kawaki, foi conversar com ele. Não ficou claro se a Hinata mandou ele lá ou se ele foi por livre e espontânea vontade. Porque a Hinata tava perguntando pro Boruto sobre o Kawaki, né? E assim, parece que ele encontrou um lugar pra ele, mas ele ainda não tem certeza. Que esse é o dilema do capítulo, né? Tanto pra ele quanto pro Boruto. E falando sobre a parte da bandana, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado a hora que eu vi o Boruto dar a bandana pra ele. Eu fiquei tipo, gente, ele não é nem genin, ele não faz parte do sistema ninja. Ele teria que entrar na academia como todo mundo e tal. Aí eu fiquei bravo, né, na hora. Mas depois eu entendi que o Boruto tava cedendo a bandana dele mesmo, temporariamente, até o Kawaki se formar um genin e tudo mais. Aí eu fiquei mais tranquilo. Mas vocês já pensaram o Kawaki se graduar junto com a Himawari? E assim, o Kawaki ficou feio com a bandana, essa é a verdade. Tanto na testa quanto no pescoço, ele ficou feio com a bandana. Não combina com ele. Mas, um lugar que poderia combinar com ele seria fazer do mesmo jeito que o Gaara fazia. Que o Gaara, ele não usava bandana na testa, na cintura, no pescoço. Ele usava ela pendurada naquelas faixas da cabaça. Então o Kawaki poderia fazer ou que no Shikamaru de amarrar no braço, ou ele poderia carregar amarrado em alguma coisa, né, que ele tem. Talvez na blusa, alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante pra ele. E por último, a mensagem final foi bem interessante, né? De tanto o Kawaki quanto o Boruto estarem passando por dilemas, né? O Boruto não sabe se está funcionando ou não as pílulas. Ele também não sei se confia totalmente no Amado. Eu não confio, pra mim ele já é totalmente vilão. O Naruto parece que confia ainda. Mas o Boruto não sabe se está funcionando ou não. Ele tá num dilema se ele continua tomando ou não continua. E o Kawaki tá num dilema de se ele pertence àquele lugar ou não. Porque o Naruto ele já demonstrou que o Kawaki, ele pertence àquele lugar. Aquela é a família dele, aquele lá é a cidade dele. Mas ele ainda não se sente assim porque o espírito dele foi quebrado, o Shiki acabou com ele. Então, realmente, é bem complicado. Às vezes a gente não sabe a que lugar que a gente pertence, a quem a gente confia, o que a gente faz. Às vezes a gente realmente fica perdido. A melhor coisa que a gente tem para fazer nesses momentos é pedir por ajuda, né? E só que nem sempre a gente consegue pensar nisso. E a gente acaba se isolando e tudo mais. Se você estiver passando por isso, por favor, procure ajuda. Fala com a sua mãe, com seu pai, com um amigo de confiança, irmãos, né? Pessoas que você confia, né? Para desabafar, para encontrar o seu próprio lugar, né? Então, essa mensagem do mangá é realmente muito legal, muito interessante. Acho que foi o ponto mais alto do mangá. E tem gente reclamando no Twitter que o Naruto abandonou o Boruto, que não tá dando atenção pra ele e tudo mais. Mas, gente, uma coisa vocês não prestaram atenção nos últimos mangás, que o Naruto ele falou que a escolha de tomar o remédio era totalmente do Boruto. E o Boruto, ele simplesmente não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Ele simplesmente foi bem firme com a decisão dele. O Naruto e a Hinata, eles não estão preocupados com isso, porque até então tá tudo certo com o Boruto, até onde eles estão vendo. Eles não têm como olhar os pensamentos do Boruto como nós olhamos. Eles não têm como ver o Boruto em um momento de privacidade como nós vemos, né? Então, muitas vezes nossos pais não veem o que a gente está passando, porque a gente realmente não demonstra pra eles, a gente não fala com eles. O Naruto não tá abandonando o Boruto. Ele tá seguindo o que ele conhece, então ele tá dando mais atenção pro Kawaki, porque o Kawaki tá precisando de mais atenção, né? Até onde ele sabe, pelo menos. Então, assim, é bem injusto falar que o Naruto tá abandonando o Boruto. Enfim, era isso que eu queria dizer pra vocês, né? Terminamos um clima um pouquinho pesado. Se você gostou do vídeo, gostou das mensagens, você pode deixar o like aí embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser continuar acompanhando meu trabalho, se inscreve, que também ajuda muito. E assim, todo sábado tem vídeo novo aqui no canal pra gente falar de vários assuntos diferentes. Inclusive, explicar os conceitos da obra, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.